Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da prisão do monarca, tá? A Justiça Federal condenou o monarca a 1 ano de prisão pelo crime de injúria contra o Flávio Dino. O monarca chamou o Gordola do Dino de Gordola. Olha que coisa, meu amigo, não pode chamar Gordola de Gordola, viu? Gordola fica bravo, entra na justiça contra você, e do jeito que as leis aqui no Brasil são uma palhaçada em termos de liberdade de expressão, você pode ser condenado à prisão, né? É verdade, é prisão com regime aberto, inicial aberto, e com isso daqui, eu não sei como é que é a situação jurídica do monarca, eu imagino que ele tem um advogado constituído, ele consegue fazer sursi, consegue fazer um monte de coisa, dificilmente ele pegaria cadeia mesmo por isso daqui, tá? Mas eu não sei, existe a chance dele estar simplesmente ignorando o processo, e aí nesse caso, de fato, ele pode ser condenado, né? Ignorar o processo é quando você é processado por alguma coisa, você nem vai lá, você nem aparece no tribunal. Isso costuma ser um erro, tá? Isso costuma não ser bom para você, você acaba sendo punido mais do que precisaria nesses casos. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Calvão, de Cria Libertário, Robson Cruzoé e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Justiça Federal condenou o monarca a 1 ano de prisão pelo crime de injúria, né? Acho isso um absurdo, já expliquei para vocês que eu, sinceramente, não vejo injúria como crime, é algo que não faz sentido. Por quê? Injúria, teoricamente, é quando ofendem a sua honra subjetiva, ou seja, o que você pensa de você mesmo. Mas, cara, você não precisa mudar a forma como você pensa de você mesmo. Você é dono do seu cérebro, da sua cabeça. Se alguém te chama de bobo, feio, e você concorda com a pessoa que você é bobo e feio, então isso não é uma injúria, porque ele está só falando que você é realmente. Se você discorda disso, você ignora o que a pessoa falou, você não é bobo, não é feio, então pronto, então não tem problema, o cara falou alguma coisa para você e você ignora o que ele falou. Que lógica tem crime de injúria? Isso não faz sentido nenhum, não tem nenhuma lógica isso. Se alguém te ofende, você ignora a ofensa, é assim que funciona. Essa ideia de que tem que, não, vou botar na justiça, vou processar a pessoa. Que idiotice isso, ainda mais uma pessoa que é uma figura pública, como Flávio Dino, como políticos, como artistas, como pessoas que aparecem na televisão, como o próprio monarca. Se alguém chama o monarca de feio e bobo, o monarca ele escolheu a carreira de ser YouTube. Se alguém me chama de feio e bobo, pode me chamar de feio e bobo, não tem problema não. Eu sei que eu escolhi uma carreira aqui em que eu sou uma figura, não chega a ser uma figura importante, popular e coisa e tal, mas sou uma figura pública, muita gente me conhece. As pessoas têm o direito de ter opiniões sobre mim, né? E sempre a justiça entendeu dessa forma. Agora, porque o Flávio Dino ficou chateado que todo mundo chama Gordola de Gordola, chama baleia encalhada de Gordola, não pode falar isso, né? Ele chamou o quê? Gordola, merda e bosta. Então o Flávio Dino, o Gordola, merda, bosta, processou o monarca por causa de um vídeo que o monarca postou lá no Rumble, né? Isso foi em 2023, né? Isso daqui é a maior besteira possível, por vários aspectos. Primeira coisa, porque isso daqui, ao contrário, só reforça o estereótipo, né? Ou seja, passa recibo. Na época que eu estudava em colégio, né, o pessoal falava isso. A pior coisa que pode acontecer é quando o pessoal te chama de alguma coisa, você passar recibo, você ficar chateado. Quando você ficou chateado, alguém te chamou de alguma coisa, você ficou chateado, aí que você se ferrou completamente, passou recibo de que você concorda com o que a pessoa falou, né? Então o nerdola, o gordola do Flávio Dino, passou recibo, que se sente ofendidinho. Um homem daquele tamanho, com o perdão do trocadilho, um homem daquela idade, né, ficando chateado porque chamaram ele de Gordola. Pô, eu sou Gordola também, pode me chamar de Gordola, não tem problema nenhum, pô. Que negócio é esse? Uma criança, você poderia até entender esse tipo de coisa, né? A criança não sabe ainda diferenciar as coisas. Pô, um adulto, cara, pô, o cara sabe. Se ele é Gordola mesmo, não foi ofensa. Se ele não é Gordola, então ignora, pronto. Não precisa, é mentira, falaram mentira de mim, ignoro completamente o que falaram e pronto. Caramba, não tem nenhuma lógica esse negócio de crime de injúria, né? E aí, enfim, mas o que está acontecendo? Tem um outro porém nessa história. O outro porém é o seguinte, é o fator Streisand, né? O fator Streisand é, na internet, quando você reclama de alguma coisa, você bota na justiça, você tenta abafar alguma coisa, aí é que a coisa ganha repercussão. Por exemplo, eu nem sabia que o monarca tinha chamado o Gordola de Gordola, nem sabia que o monarca tinha chamado o hipopótamo obeso lá do STF de Gordola, pô. Como é que...
Nem sabia disso. Agora eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo por quê? Porque o Gordola, hipopótamo obeso paralítico lá do STF, entrou com uma ação contra o Monark, e aí tá discutindo isso aqui, saiu no G1, Gordola, merda, bosta, coisa e tal. Entenderam o problema? Se o cara se sentiu ofendido com isso, meu amigo, ignora, cara, ignora. Se é mentira sobre você, ignora o que falaram. Enfim, aí, inclusive, a juíza ainda teve o bom tom de afastar a condenação por difamação, né? Lembra, são 3 crimes previstos nos papeizinhos rabiscados brasileiros, lá no ordenamento jurídico brasileiro, crimes contra a honra. É a calúnia, a injúria e a difamação. Então, a injúria é sobre a sua honra subjetiva, quando alguém xinga você de alguma coisa que você não gosta, mas por algum motivo isso te machuca. Você poderia ignorar, mas você prefere se sentir machucado com isso e por algum motivo isso se torna um crime. E a outra coisa é a difamação, é quando uma pessoa fala para outras pessoas que você é alguma coisa com o intuito de prejudicar você, de desmerecer você frente a outras pessoas, né? E aí, nesse caso, chamar de merda, bosta e gordola, que diferença faz? O cara é um juiz da Suprema Corte, é uma figura pública, né? Inclusive já tem jurisprudência que fala isso, que as pessoas que são da esfera pública, que atuam como atores, como apresentadores, como políticos, têm que saber que vão sofrer insultos. Algumas pessoas não vão gostar de você, é natural isso, né? Então, e podem usar termos de baixo calão, faz parte, é parte do serviço que ele tem, né? Então, assim, acho um absurdo todos esses crimes contra a honra. O terceiro crime é a calúnia. A calúnia é a mesma coisa que a difamação, né, ofende a honra objetiva da pessoa, o que outras pessoas pensam daquela pessoa, e a calúnia é a mesma coisa que a difamação, só que é com atribuição de um crime. Então, no caso aqui, chamar de merda, bosta, ser um bosta e ser um gordola não é crime no Brasil, então não caberia calúnia. O Flávio Dino pediu a condenação dele por injúria e difamação, né? Mas a verdade é que, como eu falei para vocês, injúria nem deveria ser crime. Difamação, existe em outros países esse crime, mas é de uma forma muito mais controlada. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você de fato espalha um boato com o interesse de fazer a pessoa perder dinheiro, por exemplo, eu inicio um boato falando que fulano é caloteiro, fulano é caloteiro, pega dinheiro com ele não, é caloteiro, né? Não sei o que, ele não vai, empresta dinheiro para ele não, porque ele não vai pagar, e coisa e tal. Ou seja, fica provado que eu espalhei esse rumor para prejudicar a pessoa. Se a pessoa conseguir provar que eu espalhei esse rumor para prejudicar ela, ela pode me processar. Mas só nesse sentido. Se eu falei que o fulano é caloteiro porque eu acho que ele é caloteiro, é a minha opinião sobre isso, eu não quero prejudicar, é a minha opinião sobre o cara. Eu acho que o cara é um caloteiro. Eu acho que o Flávio Dino é um gordola mesmo. É gordo, cara. Olha o Flávio Dino, olha a imagem do cara. É gordo, porra. Vai fazer o quê? E no final das contas, é a minha opinião sobre ele. A liberdade de expressão inclui a liberdade de você ter opinião sobre outras pessoas, e expressar essa opinião, falar o que você acha. Se você fala alguma coisa com o intuito de prejudicar a pessoa, aí pode ser que você tenha um crime realmente. É incluído em alguns ordenamentos jurídicos aí do resto do mundo. Mas esse negócio que aqui no Brasil é automático. Aqui no Brasil é só falar que a pessoa é feia, fulano é feio. Ah, não, já foi difamação. Você está dizendo que não, é minha opinião sobre você. Eu acho que você é feio mesmo. E aí, se você não gosta, beleza, falar que é bonito, né? Quem que sou eu para fazer alguma coisa, né? Enfim, acho um absurdo isso daqui, uma clara perseguição ao monarca. Mais um abuso do Flávio Dino e do STF, da justiça brasileira como um todo. Espero que esse pessoal perceba o erro que estão fazendo, né? É o que eu falo, na era da internet, entrar com esse tipo de processo é ainda pior. Entendeu, Gordola? Eu nem sabia que o monarca tinha te chamado de Gordola, Flávio Dino. Agora eu fiquei sabendo que o Gordola é Gordola mesmo. Você se sente machucado por dentro com isso. Um homem desse tamanho se sente machucado por dentro porque chamaram de Gordola. Olha que coisa, né? Muito pior para a imagem do Flávio Dino agora, no final das contas, né? Devia ter deixado quieto. Ignora, é o que todo mundo deve fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.